Sejam todos bem-vindos à nossa reunião virtual. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos que os nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, o qual estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, acompanharemos as reflexões da nossa irmã e ideal espírita, Sultane Mussi, integrante da Congregação Espírita Francisco de Paula, do bairro da Tijuca, que nos trará o tema especial do mês, vigilância e oração. Sultane, suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Lar de Teresa. É com imensa alegria que eu estou aqui hoje. Quero agradecer o convite e a oportunidade de retornar ao Lar de Teresa, essa casa que me acolheu com muito carinho em 2012. Quando eu iniciei os estudos da doutrina espírita, eu fiquei no EJA por 10 anos. Hoje eu espero que possamos refletir juntos sobre esse tema tão importante para todos nós. Peço que a paz e o amor de Jesus estejam conosco e que ele nos conduza para o estudo da noite de hoje. Vamos então à nossa leitura inicial. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. São palavras de Jesus, do livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. É uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa oração inicial. Querido Senhor Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, te agradecemos, Senhor, imensamente pela oportunidade que temos de estar nesse lar de Teresa, que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho, e rogamos a Ti, Senhor, que esteja sempre conosco, nos abençoando, nos amparando e nos guiando. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos com as nossas melhores vibrações. Sultane, a palavra é sua. Então, o nosso tema é vigilância e oração. E eu gosto de usar slides porque eu trago algumas referências de livros, assim fica mais fácil para acompanhar. Na leitura inicial do livro Fonte Viva, Emmanuel lembra o alerta de Jesus em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz:
vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A expressão vigiai e orai deve ser a base para a nossa existência. Eu costumo dizer que devemos vigiar os pensamentos e orar a todo momento. Vamos falar inicialmente do verbo vigiar. Quando Jesus pediu que vigiássemos, se referia ao nosso eu interno e não aos acontecimentos externos. A vigilância deve ser constante, permanente, porque o verbo vigiar reúne um conjunto de ações contínuas. Vamos analisar algumas dessas ações. Primeiro, aí, vigiar é cuidar dos pensamentos, que são criados pela mente, que está no espírito. O cérebro, que está no corpo físico, não cria pensamentos. Quem cria os pensamentos é a mente, que está no espírito. A mente cria os pensamentos, que geram palavras e atitudes, que vão gerar hábitos, que vão formar o caráter da criatura. A relação é circular. Pensamentos geram emoções, que geram sentimentos, que, por sua vez, reforçam ou modificam os pensamentos, formando um ciclo contínuo, que define a nossa experiência. No próximo slide, para entendermos melhor, vamos ver qual a diferença entre emoção e sentimento. As emoções são reações orgânicas, físicas, intensas e rápidas. E é uma reação corporal. Por exemplo, aumento da frequência cardíaca, uma tensão, um susto. Vejamos aqui alguns exemplos de emoções primárias. Tem o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a surpresa e o nojo ou repulsa. A emoção se transforma em um sentimento quando você toma consciência subjetiva dessa reação, da reação do corpo. Os sentimentos são estados mentais duradouros, profundos, que residem na consciência, ou seja, na mente. A mente percebe e interpreta as mudanças no corpo, o feedback da emoção, e as conecta a memórias, crenças e valores. Essa interpretação é o que cria o sentimento, englobando vivências subjetivas como amor, gratidão, saudade, ódio, ciúme e culpa. Os sentimentos moldam a nossa realidade evolutiva e refletem a evolução do espírito. Por exemplo, a raiva, uma emoção, ela dura minutos. Se você continuar pensando ali em como você foi ofendido, planejando vingança, você está ativando o sentimento de ódio, que pode durar anos, séculos, corroendo a sua saúde física e mental. Os sentimentos moldam a nossa realidade, como eu já falei, evolutiva, e refletem a evolução do espírito. A chave para a transformação é o pensamento. O Espiritismo nos orienta a educar as emoções e cultivar bons sentimentos para conseguirmos a melhoria moral, transformando reações impulsivas em atitudes conscientes. No livro Roteiro, no capítulo 26, chamado Afinidade, Emmanuel afirma que nós estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. No livro Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai explicar esse assunto no capítulo Pensamento e Emoções. Miranda ressalta que o pensamento possui um teor vibratório que produz uma sintonia natural com as diversas faixas nas quais se movimentam os espíritos, tanto na esfera física como na erraticidade. Essa vibração mental cria uma psicosfera sadia ou enfermiça em volta daquele que a emite. Pensando, o espírito estabelece o clima no qual se desenvolve e de cuja energia ele se nutre.
Conforme fixa o pensamento, ele edifica ou destrói, passando de autor a vítima das próprias maquinações. Miranda também diz que, quando o pensamento é de teor pernicioso, afetamos a nossa organização física ou psíquica, dando acesso a processos viróticos, psicopatológicos, degenerativos e obsessivos. Ao pensamento disciplinado, portanto, cabe a árdua tarefa de educar as emoções, gerando fatores de saúde que contribuem para a harmonia interior. Miranda afirma que a direção correta e constante do pensamento esclarecido, que conhece as causas e finalidades da vida, que são ensinadas pela doutrina espírita, esse pensamento realiza o controle das emoções, tornando os indivíduos nobres e equilibrados, que não se transtornam diante de provocações, nem se apaixonam ante as sensações ou se descompensam enfrentando o sofrimento. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de psicografia de Divaldo Franco, também, o Espírito Miranda, que é esse aí da foto, ele afirma que quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Ressonância é a propagação vibratória de qualquer tipo de onda, né? Como a onda do pensamento. E a hora que estivermos aqui com esse pensamento, vamos ser mais seletivos, né? Outra ação do verbo é de vigiar é observar com atenção as nossas reações diante as provas da vida. Significa monitorar nossos pensamentos e reações quando enfrentamos dificuldades, como o medo, a raiva, o desespero, a paciência. A nossa atenção maior deve ser dentro de casa, quando estamos convivendo com o próximo mais próximo, que é o nosso familiar. Na leitura inicial, Emmanuel reforça que, nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. E ele falou, em contato com os afetos mais próximos, temos material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Outra ação de vigiar também é ter uma atitude de prudência e prontidão, agindo com sabedoria, ao invés de apenas reagir impulsivamente às circunstâncias. Seguindo agora para o próximo, vemos que vigiar também significa, próximo slide, vigiar também significa observar as nossas imperfeições e nossos desejos que moram na penumbra da alma. Cada imperfeição é uma porta aberta para a influência dos espíritos inferiores. O que existe no nosso interior atrai aquilo que existe no exterior. O mal externo é atraído pelo mal interno. Assim como o amor atrai amor, o ódio atrai mais ódio. A escuridão que existe dentro de nós traz a escuridão de fora de nós, criando as circunstâncias de nossa vida. Pelos pensamentos, palavras e atitudes, cada ser gera uma vibração, que se encontra em ressonância com aquilo que atrai ou repele. Funciona como um ímã no próprio ser. Vamos ver agora em umas figuras, mostrando, né, o ímã. A gente está irradiando e atraindo o tempo todo. Pensamentos de desespero, revolta, ódio, irritação, intolerância, violência, vingança, entre outros, criam desequilíbrio no universo. Pensamentos perturbadores irradiam vibrações negativas, que atraem espíritos inferiores e afastam os bons espíritos. Então vamos refletir. Que tipo de pensamento nós estamos criando? Qual a vibração que nós estamos emitindo? O que estamos atraindo e sintonizando com os nossos pensamentos? E com as nossas palavras? Nós estamos criando vibrações elevadas e otimistas? Ou estamos viciados na maledicência, na intriga? Quando falamos mal de alguém, seja quem for,
Pode ser um parente, um amigo, um político, um governante. Nós emitimos fluidos escuros e pesados e abrimos uma brecha no nosso campo psíquico. Assim atraímos espíritos que vivem nessa frequência, nessa vibração. E é por isso que após uma conversa cheia de críticas, nós sentimos cansaço, dor de cabeça e mal-estar. Daí a importância de vigiar nossas palavras também. Vamos lembrar aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 2, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. E aqui acho que todos aqui sabemos nós que a resposta é que eles influenciam muito mais do que imaginamos, sendo frequentemente eles quem nos dirigem, sem que percebamos. Essa influência é constante, oculta e atua no nosso cotidiano. Vemos aí as figuras, mostram mais influência do bem, junto ao rapaz que está lendo, e ali tem alguém inspirando, e mais influência do mal, quando a pessoa está envolvida com vícios, e aí tem sempre o irmão que está ali junto para influenciar. No próximo slide agora, vamos ver que na questão 467, no Livro dos Espíritos também, Kardec indaga se o homem pode isentar-se da influência dos espíritos, que procuram arrastá-lo ao mal. E os espíritos responderam que pode sim, visto que tais espíritos, esses que estão querendo arrastar para o mal, né? Só se apegam aos que os chamam e os atraem pelos seus desejos e pelos seus pensamentos. Mais uma vez, verificamos a importância do vigiar e orar. Tem uma mensagem aí de Bezerra de Menezes que diz, nesse quadrinho menor ali, não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem às nossas carências, correspondendo a nossas vibrações. De acordo com a nossa vibração, nós iremos atrair os espíritos amigos e protetores para nos inspirar e amparar nos momentos difíceis. Fundamental é vigiar os pensamentos que irradiamos e manter uma conduta ética e moral dentro das leis divinas. Nós precisamos contribuir para a harmonia e o equilíbrio do universo, criando vibração de paz e amor. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. Precisamos ser a paz que queremos para o mundo. Como diz a linda canção de Nando Cordel, né? Paz pela paz, que fala: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Continuando, para que possamos estar acompanhados de bons espíritos, precisamos irradiar boas vibrações. Como conseguir isso? Aqui vou dar umas sugestões. Como? Manter o hábito da oração diária, fazer leituras edificantes, estudando livros da codificação espírita, as obras subsidiárias, assistir programas que elevem o pensamento. E hoje em dia nós temos diversos canais no YouTube, com programas sobre temas edificantes, vários canais, não só no YouTube, também existem outras mídias que nos trazem algumas orientações, informações da doutrina espírita também, e do Evangelho, né? Educar-se à luz do Evangelho, mas vivenciando os ensinamentos. Um outro seria realizar um trabalho no bem, um trabalho voluntário, onde você possa ser útil. Buscar o autoconhecimento para realizar sua autotransformação moral. Nós temos que nos esforçar para a melhoria íntima e nossa renovação interior. E realizar o Evangelho no lar, ao menos uma vez por semana. Fazer o estudo do Evangelho no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Sabemos que nós temos que ler na sequência desde o início. Isso ajuda na proteção do nosso lar. Nossa proteção também, né? Vemos outra importância sobre o verbo vigiar, que aqui, ó, a vigilância também deve ser a conexão com o presente, que possibilita o autoconhecimento. Quando estamos em contato com o presente, nós aumentamos a nossa percepção e expandimos a consciência do espírito. Para isso, precisamos parar alguns minutos durante o dia para entrar em contato com o nosso interior. Observar cada pensamento. Analisar se está no presente ou se está preocupado com o futuro, que aí desencadeia uma ansiedade. Ou está preso ao passado, que pode levar à depressão. É necessário ficarmos alerta sempre ao que nós estamos sentindo.
Uma outra ação do vigiar está descrita no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 3, Evitando a Tentação, quando Emmanuel vai ressaltar que vigiar significa também precaver-se e se cuidar. Então, veremos agora no próximo detalhes sobre esses dois. Precaver-se significa antecipar-se às tentações, aos maus pensamentos e às influências espirituais inferiores, agindo antes que o erro seja cometido. A vigilância é uma forma de defesa para precaver a alma nas pequenas escolhas. Cuidar-se significa monitorar nossas emoções, prestando atenção aos nossos sentimentos. Evitar remoer culpa, cultivar mágoa, ficar se autopunindo por erros cometidos. Devemos observar nossos sentimentos em relação a nós mesmos, vigiando com serenidade e gentileza. Realizando o autoconhecimento, podemos monitorar o autojulgamento, que não deve gerar culpa. Não temos que ficar nos culpando porque erramos. Deve gerar amor e auto-perdão. E o auto-perdão é o processo de aceitar falhas, libertar-se da culpa e aprender com os erros passados. É fundamental entender que no passado nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje, que nós temos hoje. Antes nós não tínhamos esse conhecimento. Então, assim, a gente vai nos liberta da culpa e aprende com os erros do passado. Devemos trabalhar no próprio aprimoramento moral, adquirindo uma autodisciplina para manter a sintonia espiritual elevada. Somente com autoconhecimento podemos evoluir espiritualmente. Temos aqui outro alerta de Emmanuel, está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 20, quando ele diz: trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Então, precisamos destacar aqui que vigiar e orar não é ficar inerte, parado, só orando o dia todo. Pelo contrário, significa trabalhar ativamente no bem, aprendendo e ajudando os outros, para não dar espaço à inércia e à tentação. Por fim, devemos saber que vigiar é principalmente manter atenção aos pensamentos e atitudes para que elas não se desviem das leis divinas. Significa viver com fidelidade no cotidiano da vida, com os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Jesus nos possibilita aprender que muitos males que nos acometem decorrem da nossa invigilância. Passando agora a continuação, vamos para o próximo slide falar da oração. Então, falei de vigiar, agora orar, né? Vigilância e oração. Chico Xavier dizia que orar vai além de súplicas ou louvores. Não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, permitindo expor nossos pontos de vista e sentimentos a Deus. É compartilhar com o divino cada fraqueza, cada dúvida ou temor da nossa jornada. É uma conversa sincera e íntima com Deus, Jesus e os bons espíritos, focada no sentimento e na intenção. O estado de oração deve ser permanente, para que possamos entrar em sintonia com os nossos mentores e os benfeitores espirituais. A oração ou prece é a conexão com o alto para obter a ajuda divina. Serve para agradecer, louvar e pedir. Pedir força, consolo, proteção. Louvar a Deus é reconhecer o Criador na sua obra. Isto ocorre também pela prática do bem e do amor ao próximo, ou seja, trabalhando. Em oração, podemos pedir e receber a inspiração para realizar o bem. Podemos pedir força para superar a fraqueza humana, os nossos vícios e imperfeições, evitar quedas e desvios morais, realizando assim a nossa autotransformação moral. Para que a nossa prece tenha efeito duradouro em nosso benefício, precisamos ter a responsabilidade de uma vivência cristã. Precisamos agir como cristão, ter conduta cristã, para que a nossa prece alcance o alto e crie comunhão com o Pai Celeste. Não basta somente orar. Quem está vigilante pode reconhecer o perigo e, orando, conseguir o amparo para superar seus desafios. Então, vigiando, nós também podemos, além da vigilância para tudo, a gente pode, inclusive, identificar alguns momentos que necessitam de ajuda e fazemos a nossa oração para conseguir um amparo.
No livro Coragem, Autores Diversos, na psicografia de Chico Xavier, capítulo 24, Emmanuel vai falar, o capítulo é Oração e Atenção. Emmanuel nos orienta, ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém, ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Continuando, Emmanuel vai dizer: recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. No slide seguinte, vamos ver que no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 3, Evitando a Tentação, Emmanuel ressalta que orar não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada, mãos paradas, impõem paralisia ao coração, que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Vigiar e orar ajuda a combater o mal que existe em nós. Vigiar e orar não pode ser encarado como uma ameaça. Se você não fizer ou fraquejar, vai continuar essa evolução, só que de forma mais lenta e com possibilidades de mais dor. Seguindo em frente, vou contar aqui uma historinha de Chico Xavier. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, organizado por Ramiro Gama. É o capítulo 91, chama A Lição do Prédio que se Inclinara. Conta que a empresa de Belo Horizonte noticiou que um prédio de 10 andares, depois de pronto e com habite-se, ele inclinara-se visivelmente. Muitas pessoas ficaram curiosas, se aglomeraram ao redor, comentando o erro de cálculo do engenheiro construtor. Chico passou por ali, viu o prédio interditado e ficou ouvindo aquelas diversas críticas. Emmanuel, ao seu lado, lhe disse: veja e medite. Por um erro de cálculo, perde-se um prédio de 10 andares. Também, em nossa existência, por um erro, consequente da falta de oração e vigilância, inclinamos, tombamos, inutilizando muitos séculos de nosso edifício espiritual. E por último, próximo agora para fechar o nosso estudo, no livro Bênção e Paz, uma recomendação de Emmanuel, no capítulo 50, Vigiando e Orando. Daí o imperativo de orarmos e vigiarmos, procurando desvencilhar-nos de toda sombra que ainda nos pesa no orçamento da alma, a fim de que nos tornemos, a pouco e pouco, em obreiros fiéis na causa do eterno bem, servindo ao Senhor conforme os desígnios do Senhor. E antes de terminar aqui com esse poema, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estudar esse tema com vocês, agradecer os benfeitores do Lar de Teresa por todo o amparo que recebemos. E eu termino com esse poema com que eu me identifiquei muito, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, livro Esperança e Luz. O poema é intitulado Confissão. Revendo as falhas que tenho, das mais diversas e feias, é que tenho tanto empenho em ver as falhas alheias. Tantas vezes vivo errada. Senhor, guarda-me no bem. Também eu caio na estrada. Não posso julgar ninguém. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã no Ideal Espírita, Sultane Mussi, por ter aceitado o nosso convite e por tão carinhosamente
ter trazido para nós essas reflexões da noite. A todos que nos honraram com a sua presença, também a nossa gratidão. E olha, se você gostou, então dê o like e estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando prosseguiremos com o estudo do Livro dos Espíritos. Convido vocês agora para a nossa prece final, colocando na nossa tela mental a doce e serena imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo por sempre podermos estar juntos, por conhecermos essa doutrina espírita que tanto nos esclarece, que tanto conforta os nossos corações. Que possamos, Mestre, seguir a nossa caminhada, sempre amparado pelos espíritos amigos, que tão carinhosamente também seguem conosco nessa caminhada. Aí agradecemos, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que assim possa ser, graças a Deus.